Olha só, mas vamos falar do Delfim Neto, ministro civil da ditadura militar, que faleceu. Ele que foi aí o mais longevo dos ministros da Fazenda do país, ocupou o cargo entre os anos de 1967 a 1974. Morreu nessa madrugada aos 96 anos. E, apesar de ser civil, ele foi um dos quadros políticos mais proeminentes aí do período da ditadura militar. Ele estava internado desde a última segunda-feira, dia 5, no Hospital Albert Einstein, em decorrências de complicações no seu quadro de saúde, deixa filha e neto, não haverá velório aberto e seu enterro será restrito à família. Além de ministro da Fazenda, também atuou como ministro da Agricultura, em 79, embaixador do Brasil na França, de 75 a 77, e mesmo após a ditadura, continuou atuando como figura pública, e durante o seu mandato como ministro do Planejamento, nos anos mais violentos da ditadura, o PIB cresceu 85% e a renda per capita dos brasileiros 62%, foi o grande articulador do chamado Milagre Brasileiro, e na época chegou a sair 18 vezes na capa da revista Veja. E a gente tem um vídeo aqui, né, Rovai, de uma fala dele durante a assinatura do AI-5, que endureceu, né, a repressão no período da ditadura, em dezembro de 1968, e o Delfim Neto era o último signatário do ato institucional número 5, ainda vivo. Solta o vídeo, Guilherme, por favor. De acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Pois é, um personagem intrigante da cena política brasileira, né? O cara que assinou o AI-5, que foi responsável pela morte e tortura de muitos brasileiros, né? Que acabou com a democracia do Brasil por mais de uma década. Foi o pior ato institucional da história do Brasil. É o mesmo que depois de 20 anos desse ato se tornou conselheiro político do Luiz Inácio Lula da Silva, aí, que vocês sabem quem se trata, né? Ficou muito amigo do Mino Carta, da Carta Capital, escrevia na Carta Capital. Pois é, mesmo com as mãos sujas de sangue, eu não posso deixar de dizer isso. Né? Com as mãos sujas de sangue. Concordo com o Rovai. Esse negócio aí de ficar, como fazem com os Chicago Boys, os economistas que trabalharam no Chile de Pinochet, eram técnicos. Né? De certa forma, o Delfim é o primeiro bolsonarista técnico. E aí ele vai e se aproxima da esquerda, né? do campo progressista nos últimos anos. Não de mim. Não de mim. Assim, né? Não vou tripudiar em cima da morte dele, mas também não vou ser cínica de lamentar. Já foi tarde, né? Essa história, por exemplo, de milagre econômico é uma grande farsa, né? Esses números aí são números da ditadura. Não tenho respeito pelo Delfim, sinceramente. E o presidente Lula se manifestou aqui sobre... divulgou uma nota dizendo: Delfim Neto foi economista, professor, ministro da Fazenda, de Planejamento e da Agricultura. Durante 30 anos, eu fiz críticas ao Delfim Neto. Na minha campanha de 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus 2 primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu 2 referências do debate econômico no país, Delfim Neto e Maria da Conceição Tavares.
fica o legado do trabalho e pensamento dos dois divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Neto, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele coloca aí no mesmo patamar da Maria da Conceição Tavares, o Delfim Neto, e é interessante, né, esse trecho. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Uma pena que agora, né, a gente tem visto aí a desinteligência, né, que está aí nos Então, nos a novos questão é a políticos. seguinte: o Delfim, ele conduziu um desenvolvimento econômico no Brasil, sim, né, chamada ali a década de ouro da ditadura. Teve o Brasil tinha o Brasil é meu deixo, tinha toda uma construção política por trás daquele sucesso econômico, só que nos levou à maior inflação de todos os tempos também. Não deve se deixar de lado isso, porque o Brasil se endividou em dólar, construiu muitas grandes obras. Está aí Itaipu, tem muitas grandes obras, grandes rodovias e tal. Ampliou o desenvolvimento de regiões do país que estavam isoladas, a interiorização do país, que começou com Juscelino, se ampliou no período da ditadura. Tem alguns admiradores de esquerda desse momento da ditadura. O Aldo Rebelo sempre foi um deles, por exemplo, que era quando era de esquerda. Mas tem gente que elogia o período da ditadura do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Muita gente. Mas aqueles mais ponderados sempre levam em consideração que isso nos levou a pior momento, a uma década terrível posterior, por conta da inflação e das dívidas que a gente contraiu para poder fazer esse desenvolvimento. Por outro lado, o Delfim, né, eu acho que isso o Lula pega muito, era muito bem-humorado e era um frasista, era um cara que conversava com todo mundo. Vi um post do Chico Alencar agora há pouco dizendo na Constituinte de como era bom conversar com o Delfim. Chico, que é do PSOL, é um cara de esquerda, saiu do PT, chamando o PT de partido de direita. Então, vejam só, né, elogiando o Delfim Neto no Twitter, apanhando. Então, mas tem isso, ele conversa que nem o ACM, Sinara. O cara é inteligente, é óbvio que é prazeroso de conversar. Agora o Francisco está dizendo aqui que eu falei que ele era bolsonarista. Eu não falei isso, Francisco. Eu falei que esse tipo de ministro que trabalhou na época da ditadura e que depois teve a sua imagem lavada, como Delfim, Paulo Guedes, que era Chicago Boy, e os ministros lá do Pinochet, né? Eles tiveram sua imagem lavada, eles são os bolsonaristas técnicos do passado. Isso é uma ironia, tá? Não estou dizendo que o Delfim é bolsonarista, não. Falei que o Delfim se aproximou do campo progressista. Aliás, o Delfim, eu estava lembrando aqui de um acontecimento que é um dos maiores escândalos da ditadura militar, que foi o da poupança Delfim, com N. O Delfim e os bolsonaristas técnicos do passado estavam envolvidos. O maior escândalo do governo militar, saiu na Folha de São Paulo, o caso Delfim, estavam envolvidos Mário Andreasa, Delfim Neto e Hernani Galveias. Né? Essas pessoas que hoje em dia eles dizem, grandes técnicos.